desejos da nossa equipe de bem-estar geral a todos vocês, iniciamos agora o Diálogo Espírita desta semana. Veja as atrações que nós preparamos para vocês. Logo em seguida, no quadro Nós e o Mundo, a força vital da natureza. Em Cristo e nós no terceiro milênio, qual a aplicação prática nos dias de hoje da ordem de Jesus ao paralítico de Cafarnaum, levanta-te e anda. E em presença literária, o livro Depois da Morte, de Leon Denis. E para encerrar em O Espiritismo Responde, por que Deus permite que pessoas corruptas e más tenham tanto poder e outras tão boas não conseguem nada na vida? Essa é a pergunta que nós vamos tentar resolver. Fiquem conosco e aproveitem bem o programa de hoje. Queridos irmãos, estamos aqui eu e a Hilde para apresentar o quadro Nós e o Mundo. Como tema escolhemos a força vital da natureza, também conhecida como Mãe Natureza. A mãe porque é aquela que cuida de seus filhos, aquela que protege, né? Aquela que educa, muitas vezes educa com a rigidez necessária, né? Educa com o amor necessário, gera a vida, então por isso conhecida como a Mãe Natureza, né? E essa Mãe Natureza, ela rege os seus filhos com as leis divinas. Então, tudo está dentro desse contexto das leis de Deus. E a natureza se responsabiliza por todo esse encadeamento de leis, esse encadeamento de consequências, causas, em função de tudo aquilo que se executa, se faz durante a encarnação. Essa natureza, ela é do mundo espiritual para o mundo material, né? Então eu entendo assim que ela vem desde das partículas que partem do mundo espiritual e vem se formando lá aos neutrinos, né? E hoje em dia a ciência conhece os neutrinos, os quarks que formam os elétrons e os prótons em mínimas partículas até formar as partículas maiores, os átomos, as moléculas, e ela é responsável por como agregar, como compilar e formar as infinitas faces, as infinitas formas e belíssimas formas que ela produz, gerando a vida, né? E expressando a vida em si, expressando o amor de Deus no nosso mundo. É isso, isso é só, vamos dizer, uma introdução poética da natureza para você falar agora para nós da questão fundamental. Como o tema diz, né, Humberto, a força vital da natureza. É isso mesmo que você trouxe poeticamente, falando dessa força que existe, que nos circunda, que nos propicia a beleza, né, o perfume, que nos permite um ambiente gostoso para que nós aqui realizemos a nossa jornada. E lembrando o que o Humberto falou e ouvindo o que ele estava dizendo, vem também à nossa mente essa questão dessa força de uma outra forma, não é? Que por conta dessa força da natureza, dela se fazer presente e tantos acontecimentos que vêm da natureza, que nós podemos observar que desde os primórdios há essa relação entre o homem, entre o ser humano, entre o espírito encarnado e a natureza. Mas naquele momento, né, lá nos tempos passados, nos longínquos, quando dessa manifestação da natureza, o que se acreditava? Que eram deuses, né? Que aquele poder era dirigido por algo ou por alguém, para que acontecesse ali
uma tempestade, um evento. E todos esses, digamos assim, mini-deuses, né, ou deuses como eram chamados, eram poderosos, tanto para o bem quanto para o mal. Não é? E aí nós vamos ver que é daí que vem, inclusive, aquelas preces, né? Podemos falar assim que uma prece rústica, porque se acreditando que eram deuses que estavam agindo sob a natureza para executar aquelas ações, as pessoas faziam suas preces, muitas vezes até sacrifícios humanos, para conter ou tentar conter a força da natureza, acreditando que estavam alimentando os seus deuses. Contudo, nós temos no Livro dos Espíritos uma parte específica que fala justamente sobre o fenômeno da natureza. E é abordado, as questões são feitas por Kardec e respeitosamente a todas as crenças, né, em respeito a todas as crenças e tradições, a espiritualidade superior nos esclarece. Então, ali a partir da questão 536, nós vamos observar que na resposta dos espíritos nos diz que tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. E que na maioria dos casos, tais acontecimentos têm por único motivo o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. Tudo o que acontecia, muitas vezes os espíritos que exerciam aquela ação sobre a matéria eram os agentes da vontade de Deus. Não era um espírito que dizia, eu quero que seja assim, eu quero que se faça assim, agora eu quero um terremoto, eu quero uma tempestade, eu quero uma ventania. Não, é sob a vontade, eles eram direcionados, né, dirigidos ali sob a vontade de Deus, e esses espíritos em graus, né, de escala dos mundos, né, nos diversos mundos, agindo assim sob a proteção de Deus. Não é? Também temos ali na questão 537, os espíritos que presidem os fenômenos geológicos não habitavam positivamente a Terra, porque se acreditava que, muitos são os nomes, né? Não vou aqui nominar, porque cada crença, cada teoria, filosofia traz as suas nomenclaturas, mas se acreditava que que os espíritos habitavam as profundezas da terra e que por isso podiam executar as suas ações. Então, dependendo de onde as pessoas sentiam, né, ou percebiam que vinha, de onde vinha aquele fenômeno, ali eles denominavam e diziam que ali moravam tais deuses, né, os espíritos, e nominavam. Mas nós sabemos que os espíritos agem pelo pensamento. Não é? Então, não necessariamente precisa habitar a terra para que eles possam cuidar dessas ações. E então, nós ainda não temos uma compreensão total, não é, Humberto, sobre isso. Temos ainda um caminho muito longo para que nós possamos aprender e compreender esses fenômenos. Mas, diante daquilo que nós já podemos perceber, assimilar, a espiritualidade nos traz. E assim nos esclarece que não eram habitantes das profundezas da terra, ou que estavam com asas sob os céus, né? Não, nada disso. É ali pelo pensamento, os espíritos que, instrumentos da vontade de Deus, ali interagiam e agiam. E as tempestades, por exemplo, nos diz a questão 539, que elas são produzidas por massas inumeráveis de espíritos. Quer comentar alguma coisa, Humberto? Então, eu vou colocar só uma situação que você comentou aí, assim, me veio à mente uma frase que dizia assim, que Deus perdoa sempre, o homem às vezes, mas a natureza nunca, né? Porque
esse parece que a natureza não perdoa, mas não é de maldade, né? Ela, na verdade, a natureza ela tem uma lei a cumprir, né? Sim. Então, tanto a vida na natureza ela é abundante e ela não cessa, né? Por exemplo, mesmo onde há um piso totalmente impermeabilizado pelo asfalto, com o tempo ali acaba nascendo gramíneas, né? A natureza se renova e se você deixar aquilo, não jogar mais cimento em cima, mais asfalto em cima, vai virar daqui a pouco árvores e vão brotar flores, ou seja, a natureza é implacável e constante de todas as formas. Assim, gerando a vida, como também causando o caos e a destruição quando necessários, não é verdade? Porque, do outro lado, eu vou contar a história da minha figueira, né, que é o caos. Eu tenho uma figueira em casa e todo ano ela dava os figos, né? Só que ela cresceu por um lado que estava atrapalhando a passagem, as pessoas passavam, batiam a cabeça no galho, e eu fiz a poda fora do tempo que a natureza exige. Essa figueira nunca mais deu figos, né? Ou seja, é um exemplo simples, mas assim ela age, como você falou, nos terremotos, nos vulcões, quando é o momento e necessário naquele vulcão eclodir, ele vai eclodir, vai ter consequências que são justas e necessárias para o andamento do nosso processo do planetário, ou mesmo das populações que ali vivem, né? É isso que é difícil muitas vezes de entender, não é, Humberto? Porque, como você falou, Deus perdoa sempre, o homem às vezes, a natureza nunca, mas é justamente por isso, né? Deus está no comando de tudo. Ali a natureza está agindo também sob a providência de Deus, não é? E aí as pessoas às vezes, mas como é que Deus permite que aconteça, como você falou, que ecloda um vulcão e tantas pessoas ali se machuquem, outras até chegam à desencarnação. Mas nós sabemos, como dito aqui no próprio Livro dos Espíritos que nós trouxemos, que nada acontece sem uma razão de ser. E é chegado o momento, quando chega a hora daquela pessoa, vai ser pela eclosão de um vulcão ou vai ser porque ela estava sentada em casa, teve passou mal, né? E se foi, né? Se despediu. Por isso, cada um de nós tem o seu momento. Então, nós temos vários exemplos nas obras falando dessa força vital da natureza. Mas nós queremos dizer que tudo na natureza se encadeia. Como dissemos antes, o Humberto trouxe, nós aqui estamos colocando algumas questões, mas muitas outras existem, tantas outras obras também, como o próprio Missionários da Luz, Nosso Lar, que traz essas questões para que a gente possa compreender melhor. E, como bem disse poeticamente, nosso poeta Humberto falou, desde o átomo até o arcanjo, tudo é regido pela vontade de Deus. Mas a natureza aí também se faz presente, né? E também age nessa ação providencial pelos espíritos que se incumbem de executar algumas tarefas. Não é isso, Humberto? É isso, Hilde. É isso. Falou muito bem, colocou muito bem a última colocação do que está no Livro dos Espíritos, né? Inclusive, bem interessante, do átomo ao arcanjo, né? Que é o nosso caminhar, né? Sim. Então é isso, a força vital da natureza é o fluido que rege a tudo e a todos, né? E nós estamos imersos nesse fluido, né, Hilde? É isso aí. Jornal Comunicação Espírita, nesta edição na matéria de capa, Armazém da Paz. E a terceira parte da abordagem sobre o perispírito. Jornal Comunicação Espírita, assine e recomende. Olá, amigos! No quadro Cristo em Nós no Terceiro Milênio de hoje, vamos falar do seguinte tema, uma frase de Jesus: levanta-te e anda. Eu vou ler aqui no texto bíblico para tecermos então os comentários. Diz assim, está em João, capítulo 5, versículo 1. A cura de um paralítico. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus,
e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico de Betesda, Betsaida, o que tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Por enquanto, um anjo descia, de certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquecia. Aquele dia era dia de sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ao que lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Bem, eu vou parar aqui para a gente entender um pouquinho essa frase de Jesus. Jesus usava uma pedagogia pela metáfora. Então, essas metáforas que ele usava, esses exemplos que ele usava, e cada frase dele era direcionada ao aprendizado daquelas pessoas. Então vejam que importante, quantas passagens importantes nessa frase dele: levanta-te e anda. Ele traz uma simbologia de aprendizagem, do quanto é necessário a gente fazer a nossa parte, de nós nos esforçarmos para sermos melhores, de nós voltarmos o olhar para o mundo espiritual, para as coisas do espírito, e não para aquelas coisas materiais. O homem, vejam, ele estava muito tempo naquela condição. E ele, com humildade, disse: Senhor, eu não consigo entrar naquela água, porque antes outra pessoa vem e entra. E Jesus faz uma pergunta super importante para ele. Jesus disse: você quer ser curado? Então, quando o homem assume a postura de sim, eu quero ser curado, Jesus diz: levanta-te e anda. Essa frase, você quer ser curado, traz a noção da consciência que todos nós temos e que podemos desenvolver. Conheça-te a ti mesmo. Conheça o seu universo, conheça a sua vida, conheça o que te fere, conheça o que não está legal na sua vida. Né? Se esforce para melhorar, faça a sua parte. Jesus vai conceder a cura àqueles que desenvolvem essa consciência, essa busca pela melhora, mas por meio da humildade, da coragem, do exercício, da disciplina. É uma passagem belíssima. Eu recomendo que vocês leiam na fonte bíblica toda a passagem. Ela é muito esclarecedora. Muita paz, amigos. Jornal Comunicação Espírita, nesta edição na matéria de capa, Armazém da Paz. No editorial, 3 minutos no Dia das Crianças. Lei Federal declara Chico Xavier como herói da pátria. Tolerância, hoje mais do que nunca. A desencarnação da escritora Zélia Carneiro Baruffi e a terceira parte da abordagem sobre o perispírito. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Olá! Hoje, meus amigos, na presença literária, nós iremos sugerir um livro para vocês
que ele é maravilhoso. Só para vocês terem uma ideia, ele foi lançado no dia 25 de dezembro de 1890. E esse livro, foi escrito por Leon Denis, um estudioso francês contemporâneo de Allan Kardec, que vem trazer os ensinamentos trazidos pelos espíritos através de Allan Kardec, as explicações de uma forma para que todos nós tenhamos uma compreensão e possamos então assim compreender melhor, questionarmos, aprofundarmos nesta doutrina. Ele vai trazer as questões sobre Deus, sobre a reencarnação e as leis morais. Só para vocês terem uma ideia, nós vamos aqui no capítulo 9, ler aqui um trecho para vocês. O universo e Deus. Se estudamos as leis da natureza, se procuramos o princípio das verdades morais que a consciência nos revela, se pesquisamos a beleza ideal em que se inspiram todos os seres, em toda parte e sempre acima e abaixo de tudo encontramos a ideia de um ser superior, de um ser necessário, perfeito, fonte eterna do bem, do belo e do verdadeiro, em que se identificam as leis, a justiça e a suprema razão. Lembramos a todos que o universo e Deus, a qual de uma forma poética Leon Denis nos traz, é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, o que é Deus? E depois, mais adiante, na pluralidade das existências, ele vai trazer para nós que só a pluralidade das existências pode explicar a diversidade dos caracteres. Cada uma das existências terrestres, mas não é que um episódio da vida imortal. Alma nenhuma poderia, em tão pouco tempo, despir-se de todos os vícios, de todos os erros que se cometeu. E vamos ver na lei da reencarnação, mais adiante, em que ele vai falar que pela lei da reencarnação, a soberana justiça reina sobre os mundos. Então, esse livro, apesar de ter sido lançado em 1890, é de uma profundidade, de um lirismo enorme, que nos faz pensar, questionarmos e modificarmos o nosso olhar diante da vida imortal, diante das nossas existências. Fica aqui então a sugestão para todos, a leitura do livro Depois da Morte. Prezados amigos, no nosso quadro Espiritismo Responde, hoje nós temos a seguinte questão: por que Deus permite que pessoas corruptas e más tenham tanto poder e outras tão boas nunca conseguem nada na vida? Bem, aí tem vários aspectos que a gente poderia abordar, né? O poder, tanto quanto o dinheiro, a inteligência e outras possibilidades, são verdadeiros talentos que Deus nos coloca na vida a título de teste, né? Então, são testes, são provas que nós temos que enfrentar e que podem dificultar ou facilitar a nossa caminhada evolutiva. Então, a gente fala desse fato aqui, porque no Brasil viceja a corrupção, já de muito que se fala sobre os níveis de corrupção, né, em todas as áreas. Mas nós temos que entender também que são coisas transitórias. O espírito evolui, o espírito amadurece, o espírito passa a discernir melhor o certo do errado e, por consequência, a partir de um momento, ele vai começar a errar menos e acertar mais, né? A mesma coisa na segunda parte da pergunta,
porque pessoas tão boas nunca conseguem nada na vida, esse nunca aí a gente tem que arriscar. Porque se uma determinada pessoa, nesta reencarnação, ela encontra mais dificuldades para obter as suas conquistas, seja no terreno material, seja em outros tipos de atividades, né? Desenvolvimento de um dom artístico, por exemplo, ou na sua vida familiar, que também é muito comum, e fica se pensando por que aquele pai, aquela mãe, aquele esposo, aquela esposa, às vezes tem tanta dificuldade, não tem compreensão dentro da própria casa, sendo ela uma pessoa de boa índole, o que ela fez para merecer aquilo? Então nós temos que ter esse olhar de profundidade, o nosso horizonte não pode se limitar só a esta atual reencarnação. A gente fala, por isso que nós falamos que a compreensão da reencarnação é a chave fundamental da resolução de muitos problemas que nos afetam. Nós não iniciamos a nossa caminhada no berço e não terminaremos no túmulo. Então, se a gente faz um recorte muito estreito de apenas uma existência, essas incoerências podem saltar aos olhos, mas na verdade elas não representam o todo, não representam o conjunto e não representam uma verdade definitiva. Então, outra coisa que a gente tem que entender aqui, que quando Deus permite, e isso realmente é um fato, né? Ele não impõe, não é de vontade de Deus que as coisas saiam, digamos, entre aspas, tortas ou distorcidas. Isso são obras nossas, humanas, né? Nessa tentativa de erro e acerto para compreendermos o que é certo e o que é errado e assumirmos essa responsabilidade e termos o mérito das decisões corretas, mas ao mesmo tempo ter que nos ajustar ou reajustar com os equívocos cometidos, Deus permite isso da mesma maneira que permite tantas outras coisas. Então, se nós olharmos ao longo da história, nós vamos ver que nós sempre tivemos muitas guerras, nós tivemos aí, em história mais recente, aí de um século para cá, por exemplo, a gripe espanhola, nós tivemos agora, estamos ainda passando pela Covid-19, nós tivemos 2 guerras mundiais, nós tivemos o Holocausto promovido pelo nazismo, nós temos as catástrofes naturais, e Deus não está de braços cruzados, Ele está vendo e realmente permite. Mas tudo faz parte do nosso aprendizado, porque nós vivemos num mundo de provas e expiações, temos realmente uma longa caminhada pela frente. Então, às vezes, nesse caso do poder, do dinheiro, da beleza ou de outros recursos, é para nós sermos experimentados. O espírito precisa desenvolver as suas 2 asas, tanto a moral como a intelectual. E com isso, necessitamos de passar por vários tipos de experiências. Fracassamos em algumas vamos um pouquinho melhor, somos aprovados, reprovados, recomeçamos de uma reencarnação para outra e assim a gente segue em frente. E as pessoas que aparentemente só sofrem é porque talvez tenham tido problemas anteriores, pode ser uma expiação, abusaram talvez desses talentos, né? Então tem que ficar bem claro isso, que as pessoas que dispõem hoje de algum recurso a mais, de alguma possibilidade melhor e usa para interesses escusos ou totalmente voltados para a sua vida pessoal, elas terão que arcar com as consequências um dia. E aqueles que hoje estão privados de muita coisa, certamente encontrarão um futuro, digamos, mais florido, mais feliz e mais de conformidade com aquilo que a gente entende que é o bem-estar material e espiritual. Então esperamos ter respondido a dúvida do telespectador e o nosso programa volta na próxima semana.